Olá, meus alunos, tudo bem? Então, minha primeira aula no YouTube, no meu canal, Professor Didô, Veredas da História. Nós vamos falar para o terceirão da Fundação Educacional de São José do Rio Pardo. E o nosso tema hoje será a Guerra do Paraguai. Como a gente já falou na sala de aula, a Guerra do Paraguai ela teve início em dezembro de 1864, com a invasão do território brasileiro por tropas paraguaias, especificamente o Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Ele foi invadido porque o Paraguai tinha um plano expansionista de controlar todos os grandes rios da região e de ter uma saída para o mar. Então, como diriam os cariocas, para o mar, certo? Então, essa saída para o mar fazia com que o Grande Paraguai, que era o projeto, então, fundamentalmente do presidente paraguaio Solano Lopes, era um projeto que incluía então terras do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Então, fundamentalmente, quer dizer, a gente já sai de um plano aí de que a guerra foi fomentada, foi causada pela Inglaterra, que queria destruir o Paraguai, que em tese seria um país independente do seu poderio econômico, político, militar. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, a Inglaterra, né, como a gente comumente fala, era a grande potência econômica e a grande potência militar do mundo no século XIX. E o foi até, fundamentalmente, início do século XX, até pelo menos o final da Primeira Guerra Mundial, quando aí os Estados Unidos da América começam a suplantar os britânicos em termos de poderio econômico, geopolítico no geral. Então existe uma historiografia que fala que a Inglaterra causou a Guerra do Paraguai para destruir o Paraguai. Por quê? Porque o Paraguai era um país independente do seu domínio econômico. Então, logo no início a gente já questiona isso. Por quê? Porque na realidade o Paraguai tinha um projeto expansionista. E esse projeto expansionista, ao contrário do que essa historiografia antiga diz, ele não era, né, o Paraguai não era um país independente da Inglaterra, muito pelo contrário, né, ele tinha várias ligações com a Inglaterra, não só econômicas, né, de exportação para a Inglaterra, importação de produtos ingleses, como também, né, militar. Né, existia uma ligação militar entre a Inglaterra e o Paraguai. E essa ligação militar vem desde o governo do Carlos Antônio Lopes, que era o pai do Francisco Solano Lopes, e em que os oficiais paraguaios treinavam, estudavam em grandes academias militares britânicas. Então inclusive o próprio Francisco Solano Lopes, filho então do presidente Carlos Antônio Lopes, seu pai, né, foi para a Inglaterra para estudar em academias militares britânicas, estudar a guerra. Né? Isso é o fundamental, estudar como se faz a guerra, como se ganha uma guerra. Então, o que aconteceu? O Francisco Solano Lopes tinha um plano expansionista, e esse plano expansionista fazia com que terras do que era partes do Brasil, que seria então o Mato Grosso do Sul atual, o Rio Grande do Sul atual, fossem então projeto de expansão paraguaia. No caso da Argentina,
seria toda aquela região do Pampa argentino, aquele norte argentino, pegando também o Rio da Prata e a saída para o mar. E o Uruguai também, esses territórios de criação de gado. Então ali o Paraguai faria o chamado Grã-Paraguai, e esse grande Paraguai seria então um país dominante, dominador, né? E logicamente para os ingleses isso não era muito interessante, mas, né, dizer que a Inglaterra fomentou a guerra para destruir o Paraguai a priori, isso aí está errado, né? Porque o Paraguai, até então, nós estamos falando aí em dezembro de 1864, quando a invasão do Brasil pelo Paraguai, depois em março de 65, eles vão invadir a Argentina, ao norte da Argentina. Então, falar que os ingleses já queriam isso é totalmente fora de qualquer padrão da historiografia, certo? Inclusive, se a gente for pensar bem, né, e se a gente analisar em termos históricos, inclusive factuais, né, a Inglaterra e o Brasil estavam com relações diplomáticas rompidas por causa da questão Christie, que nós já estudamos. Vocês não vão lembrar, obviamente, mas nós já estudamos, né? O William Christie, que era o embaixador, vamos dizer assim, britânico no Brasil, no Rio de Janeiro, ele causou lá algumas polêmicas em 1862, 1863, e isso levou ao rompimento das relações do Brasil com a Inglaterra. E essas relações são retomadas em 65, depois de um arbitramento internacional do rei da Bélgica. E aí o arbitramento faz com que os ingleses reconheçam que estavam errados, pedem desculpas formais para aquele negócio, e as relações voltam. Inclusive as relações voltam com o ministro britânico, né, indo levar a carta para o Dom Pedro II, imperador brasileiro, já lá no fronte de batalha. Bom, então isso é uma coisa importantíssima, né? A gente já saber isso, a gente já sai daquela conversa, né, de que o imperialismo inglês queria destruir o Paraguai porque o Paraguai seria um país independente. Então não era. Então, para analisar isso, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver como é que era o Paraguai antes da guerra. Então o Paraguai, em 1811, o Paraguai ele decretou a sua independência. E a independência do Paraguai é decretada em cima de duas dominações, vamos dizer assim. Uma em relação a Buenos Aires, que era a capital do vice-reinado Rio da Prata, né, ao qual estava submetido a região do Paraguai. E a outra em relação a Madrid, que era a capital da metrópole Espanha. Então, o presidente José Gaspar de França, né, que é chamado o Libertador, ele então declara a independência do Paraguai em 1811. Né? França, que era então conhecido como filho de português, porque ele era filho de uma moça nascida no Rio de Janeiro, ele era conhecido como filho de português. O França, ele, inclusive o nome era França, aí ele foi espanholizado, né, castelhanizado para França, que é França em espanhol, todo mundo sabe. Então, o que aconteceu? O José Gaspar de França declara a independência. Então, ele declara a independência, e aí ele tem que lutar, né, contra os portenhos lá de Buenos Aires, né, ou teria que lutar contra eles, porque a região de Buenos Aires reivindicava o Paraguai, né, a região do Paraguai, como parte do vice-reinado do Rio da Prata, e também, né, posteriormente, aquilo que viria a ser a Argentina, também reivindicava a região. E contra os espanhóis. Então ele instala no país, o José Gaspar de França, ele instala no país um sistema ditatorial politicamente e tanto economicamente como socialmente muito militarizado. Então ele estatiza as terras, inclusive de uma maneira muito singela. Ele chama lá os grandes caudilhos, né, os grandes fazendeiros,
e simplesmente assassina os caras e toma as terras dele, né, num almoço promovido por ele. Eu não lembro se era um almoço ou era um jantar, acho que era um almoço. Aí ele mata todo mundo, né, tal, e estatiza terras. Então 70% das terras do Paraguai são estatizadas, pertencem ao Estado. Aí ele governa, isso vocês têm lá no site, né? Vocês entram lá, professordido.com.br, História do Brasil, vai lá, Segundo Reinado. Aí você vai ter a Guerra do Paraguai, que é o nosso início de temas do segundo bimestre. Então, o que vai acontecer? O França instala um regime militarizado, politicamente, socialmente, economicamente. E estatizante também, né? Estatiza as terras e também vai abrir escolas, vai financiar a construção de estradas de ferro e tudo mais. Aí ele é sucedido pelo Lopes, pelo primeiro Lopes, Carlos Antônio Lopes. Então esse cara também era um fazendeiro, um dos que não foram mortos, tal. Esse cara então se torna presidente por indicação do libertador França. Quando França morre, aí o Carlos Antônio Lopes assume e continua com esse processo todo estatizante e também militarizado no Paraguai. Então aí o Paraguai começa a ter escolas estatais, aí as crianças todas vão para a escola. Aí sim nós temos o ensino doutrinário, né? Aí os alunos entravam lá, tinha uma imagem do França, uma imagem do Carlos Antônio Lopes, esses são os nossos libertadores, esses caras são bons, e as crianças então eram submetidas a uma veneração dos seus governantes. Tá? Não havia crítica, não havia partidos políticos, não havia Assembleia Nacional, Congresso, né, Parlamento, não havia partidos políticos e tal. O governo era pessoal. Então foi assim com França e continua sendo com Carlos Antônio Lopes. Aí o Carlos Antônio Lopes faz acordos com a Inglaterra, venda de produtos para a Inglaterra, né, e tem o investimento inglês no Paraguai. Tudo via Estado, né? Porque a economia era estatizada. Então aí construção de estradas de ferro, aí o Estado vai construir até algumas fábricas de armas, né? Armas leves, porque não tinha tecnologia para grandes armas, né? Canhões e tudo mais. Isso eles compravam da Inglaterra, né? Porque era um país muito militarizado. Inclusive os homens, né? Não só os homens prestavam serviço militar, como as mulheres também, né? Eu falei para vocês que isso é uma característica do Estado de Israel atualmente, né? Onde as moças também prestam serviço militar obrigatório, não só os moços, né? Não só os jovens do sexo masculino, as moças também prestam serviço militar obrigatório. E esse serviço militar obrigatório no Paraguai incluía homens e mulheres. E aí, cada um com as suas funções, tá? As mulheres, né, com as suas funções mais ligadas aos hospitais militares, ao fato de serem enfermeiras e tal, mas também aprendiam noções de guerra, de batalha e tal. Aí o que acontece? O Carlos Antônio Lopes desenvolve no Paraguai um sistema político, né, econômico, social, que é totalmente centralizado. E este projeto tem, vamos dizer assim, uma ligação com os britânicos. Os britânicos tinham ligação com todo mundo na América do Sul, na América Latina em geral, na América do Sul. E nesse momento de independência dos países hispano-americanos, depois do próprio Brasil, né, então, esse sistema de independência, né, que ocorreu na América Latina no início do século XIX, foi amplamente apoiado pelos britânicos, né? Ou diretamente, ou indiretamente, formalmente, informalmente, diplomaticamente, tal, e até militarmente. Então eles colaboraram, porque eles não queriam que o vice-reinado do Rio da Prata, que se formava ali por Argentina, Chile atuais, né, Uruguai, Paraguai e até uma grande parte da Bolívia, que
que esse país, vamos dizer assim, né, que era o vice-reinado da Prata, se tornasse um país independente, né, com essa extensão territorial. Né, os ingleses, os britânicos, eles tinham a máxima romana, né, dividir para reinar. Ou seja, quanto mais dividido for o povo aqui latino-americano, melhor. Né? Quanto mais eu fomentar as divergências entre os hispano-americanos, latino-americanos em geral, inclusive os brasileiros, quanto mais eu fomentar essa rixa, né, essa rivalidade, melhor. Porque aí eu posso, né, ter uma ligação com pequenos países e conseguir a minha dominação econômica, né, sobre esses países, né, devido à minha economia ser a preponderante no mundo, como era na época, né, início do século XIX, metade do século XIX, como a gente falou, até o final e início do XX. Né? Então, o Carlos Antônio Lopes, inclusive, faz aqueles acordos que a gente comentou, de mandar oficiais, né, os melhores, que destacavam mais, vão para as academias inglesas estudar lá. Inclusive seu filho, né, Francisco Solano Lopes, que o vai suceder na presidência. E nesse período é que surge o Plano Grande Paraguai. E o Grande Paraguai, então, é um plano expansionista. E, obviamente, por ser um plano expansionista, de tomar terras de outros países, os outros países não vão aceitar, né, tranquilamente, pacificamente, ter suas terras tomadas. Então, o que aconteceu? O Brasil, o Império do Brasil, a República da Argentina e a República Oriental do Uruguai, que é o nome oficial do país, né? República do Uruguai, República Oriental do Uruguai. Então, esses três países fizeram um acordo. Né? Fizeram um acordo, vão formar a chamada Tríplice Aliança, em 1865, para combater esse plano expansionista do Francisco Solano Lopes. Como o país era muito militarizado, né, o Paraguai, eles tomaram a dianteira na guerra, até porque eles começaram a guerra. Então eles tomam algumas posições, né, no Rio Grande do Sul, além do Mato Grosso, né, no Brasil, Mato Grosso do Sul atual, tomam também algumas posições no Rio Grande do Sul e também na Argentina, né, não chegam a tomar regiões uruguaias. Né, então eles têm um domínio na guerra. Esse primeiro momento é de domínio paraguai. E esse domínio vai até 1867. Né? Então a guerra começou no finalzinho, né? Dezembro tal, de 64, março de 65 invade a Argentina e tal. Né? Aí tem a Tríplice Aliança. E até 67 o Paraguai tem um predomínio militar na guerra. A partir de 67, aí sim, né, os britânicos tinham retomado as relações diplomáticas com o Brasil e começam então não só a vender armas para o Brasil, né, para o exército brasileiro, como também começam a emprestar dinheiro para o Brasil, certo? Então nós vamos ter alguns empréstimos britânicos ao Brasil e tal, que depois, no fim da guerra, vai gerar uma certa crise econômica no Brasil devido à dívida externa. E aquilo que a gente comentou, né? O gasto da guerra não é investimento, ele é um gasto, simplesmente. Porque o gasto, né? Eu compro uma bomba, eu detono a bomba, acabou, né? Não tem um retorno financeiro disso, é um gasto. Eu tenho que manter os soldados ali, eu tenho que alimentá-los, tenho que dar armas para eles, tenho que dar uniforme, tenho que mantê-los, né? Tenho que dar saúde para eles, né? Mandar os médicos, remédios, cuidar dos soldados, né? Isso é gasto. E esse gasto vai elevar o déficit público brasileiro. E que vai ser um momento de crise lá quando a guerra termina, em março de 1870. Inclusive, mesmo com a vitória brasileira, né? A gente vai ter esse ônus, né? Vamos dizer assim, né? Para o Brasil. Então, o que nós vamos ter aí? Um predomínio paraguaio até 67. Aí, o Brasil, até por questões internas da Tríplice Aliança, o Brasil acaba ficando sozinho na guerra. Né? Os ingleses, ato falho, os uruguaios e argentinos acabam até abandonando, né, a guerra propriamente dita. Né? E aí o Brasil fica, né, com um exército mais consolidado, né, porque o Brasil teve que praticamente formar um exército, porque desde a criação da Guarda Nacional em 1831, pelo ministro da Justiça da Regência Trina, né, o futuro regente Uno Feijó, né, Padre Feijó,
padre Diogo Antônio Feijó, ele criou a Guarda Nacional e desmobilizou o exército. Então, o número de soldados do exército vem diminuindo de 1831 até 1865, quando efetivamente a guerra começa, né? Então, o exército brasileiro teve que ser repensado a partir de empréstimos britânicos, armas britânicas e tudo mais. Então o exército se reativa, né? Inclusive com a participação de muitos ex-escravos, né? Que são chamados para a guerra até para ter a sua liberdade, até para ter a carta de alforria, né? Então eles vão para a guerra e eles acabam sendo libertados, né? E muitos coronéis aqui no Brasil, muitos senhores de terra, de fazendeiros, né, acabam libertando alguns escravos em troca do seu filho ou não ir para a guerra ou ir para a guerra e ficar atrás, né, não ficar na linha de frente, né, então isso é importante. Então essa é uma consequência importante da guerra para o Brasil também, que é esse abolicionismo no exército, né, porque grande parte dos membros, né, do exército, dos soldados, são ex-escravos, inclusive o próprio cara, né, o chamado o Chico Diabo, né, o cara que matou o Solano Lopes em Cerro Corá, uma região, uma localidade no norte do Paraguai. O Chico Diabo era um ex-escravo, né, e ele então participou da guerra e tudo mais. Então quando esses soldados voltam, ele tem lá os seus irmãos ainda escravizados, né? Então isso gera muita revolta. O próprio comando do exército, né, passa a ter uma visão crítica da escravidão, tá? Porque os escravos os ex-escravos, né, participaram da campanha, e também no mundo, né, estava havendo um questionamento moral da escravidão. Então o exército passa a questionar. A Marinha não, a Marinha sempre foi mais elitizada, tal, mas o exército passa, naquela época obviamente não havia força aérea, né? Então só havia Marinha e Exército. As forças armadas eram Marinha e Exército. Então o exército se torna abolicionista. E isso vai ser bem complicado para o imperador Dom Pedro II depois da guerra, depois de 1870. Então, a partir do abandono dos uruguaios e argentinos, o Brasil então fica mais livre na guerra, reorganiza o exército, né, convoca, né, são os famosos voluntários da pátria, né? O próprio imperador coloca um uniforme militar, vai para o campo de batalha e no início, né, no patriotismo e tal, então você tem grande adesão, os voluntários da pátria. E aí o exército acaba se reorganizando e tal, e com isso, sob o comando do Luiz Alves Lima e Silva, né, naquela época, né, ainda Visconde de Caxias, né, futuro Duque de Caxias, que é inclusive devido a essa participação dele na Guerra do Paraguai, esse comando, né, o Duque de Caxias foi levado a ser o chamado patrono do exército brasileiro, né, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. E o Luiz Alves de Lima e Silva, ele toma o comando das tropas brasileiras e consegue então reverter esse domínio paraguaio tanto na Argentina como no Brasil, né? No caso Mato Grosso e também o Rio Grande do Sul. E aí eles conseguem então invadir o Paraguai e conseguem então cercar Assunção, entrar em Assunção. Aí não se sabe exatamente porquê, né, tal, tem várias teorias, né, mas o fato é que o Solano Lopes consegue sair de Assunção, vai para o norte do Paraguai, e o Luiz Alves de Lima e Silva, ele desiste do comando, tá, pede para sair e tal, aquele negócio todo. E aí, inclusive o genro do imperador, né, Conde de, que é o Luiz, o Gastão de Orleans, né, que era o marido da princesa Isabel, ele vai então participar também da guerra e tudo mais. E aí as tropas brasileiras então perseguem o Solano Lopes. O Solano Lopes vai convocando cada vez mais homens, né, aí, para a guerra, dos mais jovens, né, 14 anos, 13 anos,
para os mais velhos, né? 50 anos, 60 anos, 65 anos. Aí, o que acontece? Grande parte da população masculina no Paraguai morreu. Alguns estimam em 90% a mortalidade da população masculina do Paraguai. Então, o Solano Lopes foge, as tropas brasileiras vão atrás dele pelo território paraguaio, até que ele acaba sendo cercado em Cerro Corá e morto, porque não se entregou, né, não desistia e tal, e preferia morrer a se entregar aos brasileiros, né, e tal, perder a guerra. Então, acabou morrendo e aí a Guerra do Paraguai acaba. Isso é março de 1870. Então, nós temos aí, e isso é importante para você guardar, né? Não só a questão do Paraguai ter um plano de expansão militar, né? E esse plano venha de uma sociedade militarizada, né? Como também você guardar as consequências da guerra para o Brasil. Para o Paraguai, destruição do país, nas terras, toda aquela infraestrutura que eles tinham construído de escolas é destruída, né? Porque no Paraguai, por exemplo, só 4% da população era analfabeta, isso em 1864, né? Quando começou a guerra, dezembro de 64. Você vê, no Brasil hoje, né, as melhores estimativas aí falam em 8% de analfabetos, né? Quando a gente fala analfabeto, a gente fala de pessoas com 15 anos de idade ou mais, né? Então, no Paraguai só tinha 4% no século XIX. Então, isso, para a realidade latino-americana, né, sul-americana em particular, é bastante significativo. E tinha a ver com essa educação bastante rígida que havia no Paraguai, militarizada e tudo mais, né? Não essa que dizem que existe no Brasil de doutrinar. Lá no Paraguai era doutrinária mesmo, né? Agora no Brasil, basicamente nós temos uma tentativa de fazer uma educação que faça com que o aluno pense, né? E que ele não seja um mero reprodutor das mídias, né? Principalmente a grande mídia, né? A televisão, né? Principalmente, né? Porque nós estamos numa sociedade onde a televisão ainda domina, né? Isso está se invertendo, né? Porque está começando a mudar. Porque aí a internet hoje está fazendo com que o contraponto seja efetivo, né? Uma coisa que antes não era a televisão e ponto, né? Porque a gente não pode falar de livro, a gente não pode falar de jornal, porque a população brasileira não lê o suficiente, né? O número de pessoas, né? O percentual de pessoas que lê criticamente no Brasil é muito pequeno, né? Nós não somos uma sociedade de leitores, né? Tal, porque além dos analfabetos, são 8, 9% da população oficialmente, né? Pelo IBGE, hoje nós temos um problema do analfabeto funcional, né? Que é aquele negócio de ser promovido na escola, e você é capaz de identificar a letra, mas não consegue ler, né? Então a internet hoje está quebrando. Então a doutrinação no Paraguai existia, né, efetivamente. E essa apesar do ensino ser doutrinário, isso levou a uma caracterização de um país com poucos analfabetos, né? E isso era muito importante. Então destruiu tudo, destruíram as escolas, destruíram a estrada de ferro, destruíram as indústrias de armas que tinha, né? Porque tinha indústria, mas tinha de arma, né? Não era outro tipo de indústria que vai lá, vai concorrer com a Inglaterra, não tinha nada disso. Então, para o Paraguai foi desastroso, né? O resultado da guerra, né? As terras caíram de preço, muitos brasileiros compraram terra lá, houve um domínio brasileiro político no Paraguai, né? Tal. E aí 90%, né, estima-se que 90% da população paraguaia tenha morrido. Isso levou o governo paraguaio a legalizar, como a gente falou, né, durante algum tempo, a poligamia, né, para que mais gente nascesse, né? Então um homem, né, no caso, poderia se casar com várias mulheres para ter filhos legítimos com várias mulheres. E para o Brasil, né? Aí nós temos que guardar, é fundamental, isso aí vai cair na prova, né? Quais são as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil. Então nós já falamos durante a exposição, né? Então nós temos a crise do escravismo, né? Um questionamento do escravismo pelo exército, né? Uma politização do exército, em termos inclusive republicanos, né? Porque eles queriam tirar o governo dos
dos civis, né, tomar o poder diretamente, que isso vai ser muito influenciado pelo positivismo, né, onde os militares brasileiros, né, influenciados pelo positivismo, né, eles vão achar que tem que ter uma ditadura militar no Brasil, e aí nós vamos ter, né, uma crise econômica, e essa crise econômica se caracteriza por déficit público e dívida externa, né, e isso aí gera então um questionamento interno, né? Além disso, nós vamos ter também um questionamento da escravidão por parte da sociedade brasileira, né? Porque a gente falou em termos de mentalidade do mundo, né? Na mentalidade do mundo, no século XIX, principalmente nesse período, né, que nós estamos falando que é 1870, nesse período, segunda metade do século XIX, já começou a ter um questionamento muito grande em termos morais da escravidão. Então, a escravidão, que era a base social da monarquia, começa a ser questionada. Então, você passa a ter aí uma crise do império. Então, é isso que você tem que guardar fundamentalmente. Quer dizer, mesmo com a vitória na Guerra do Paraguai, o Brasil tem uma crise política. Por quê? Porque nós vamos ter o crescimento do republicanismo, em oposição à monarquia de Dom Pedro II, e nós vamos ter um questionamento da escravidão, que era, então, os donos escravos eram a base social da monarquia, quer dizer, quem apoiava a monarquia eram os escravocratas. Então, questionando-se a escravidão e questionando-se a própria monarquia, nós temos aí uma crise efetiva. E a questão econômica, né? Você passa a ter uma crise, né? E essa crise econômica que a gente falou, que é principalmente por causa do déficit público e da dívida externa, também faz com que haja um questionamento do governo, né? Então, o governo tem crise, o governo é culpado e tal, e isso normalmente é mesmo, né? Tal. E você passa a ter um questionamento, então, da monarquia também, né? No caso do governo, né? Por causa da crise econômica, e da monarquia por causa do republicanismo e do abolicionismo. Beleza? Então, eu espero que seja útil, assistam, e na minha próxima aula eu vou falar pessoal do segundo colegial, que é exatamente sobre a formação de Portugal. Um abraço e até mais.